Estamos de volta com Trajetória, hoje entrevistando a professora Eunice Prudente, que é da Faculdade de Direito aqui da USP. Pois é, professora, no bloco anterior, uma das questões que eu tinha colocado, já pegando a sua trajetória pessoal e a sua entrada como graduanda na USP, na Faculdade de Direito, e uma das questões que eu havia colocado era o fato de ser 1968, ser uma das primeiras alunas negras da universidade, talvez, provavelmente, a primeira da Faculdade de Direito, e o que isso representava? Não, eu não sou assim a primeira aluna da Faculdade de Direito, até porque na minha época nós tínhamos um grupo de alunos negros lá, nós nos reuníamos no Centro Acadêmico 11 de Agosto, principalmente na gestão do nosso saudoso colega Antônio Gouveia. Então nós éramos em 19 pessoas. Hoje nós não temos 4 ou 5, né, alunos negros lá. Então, houve um Então, retrocesso houve nesse um sentido? retrocesso. O fato de, no Brasil, terem aplicado o tal método McUside, que veio aí como imposição norte-americana, nos tempos da Guerra Fria, né, para todos os estados sob sua influência aqui na América Latina, isso realmente destruiu, prejudicou muito a nossa educação pública, né? Então, cada vez mais dificuldades para alguém da escola pública chegar à universidade pública e tal. Então, mas na nossa época tinha um pouco mais, nós éramos em 19 pessoas e já nos reuníamos, discutíamos os ideários do Martin Luther King, as questões brasileiras, porque, veja, a USP é pioneira também no estudo aí da discriminação racial, com o Florestan Fernandes, Otavianes, o Fernando Henrique Cardoso, João né? Batista Borges O João Pereira. Batista Borges Pereira, o historiador Clóvis Moura. Então, há, né, a chamada sociologia paulista, que derrubou aquelas teses lá do embranquecimento, já antigas, arraigadas aqui no Brasil. Então, essa escola de sociologia paulista derrubou tudo isso. Mas é verdade que no âmbito do direito, né, nós não tínhamos uma produção ainda. Então, quando já na graduação conheci o professor Dalmo Dallari, a sua escola de direitos humanos, eu já fui me afeiçoando, né, e devo a ele, né, as primeiras indicações para professor contratado, depois a orientação no mestrado, no Que, doutorado. inclusive, a sua dissertação de mestrado, né, recebeu o nome Preconceito Racial e Igualdade Jurídica no Brasil, É o e estudo. também o doutorado, que foi Direito à Personalidade Integral, Cidadania Plena. As duas muito próximas, né, uma dando continuidade à outra. De certa forma, porque eu tenho uma experiência também na advocacia pública e aí trouxe para o doutorado o estudo de caso da própria metropolização de São Paulo, da migração, né, da dívida social desse Estado para com os direitos, principalmente das pessoas que migram para a cidade grande e tudo que elas têm que aí, suportar, né, inclusive em termos de discriminação, e que cidadão é esse, né, da metrópole? Será que nós temos oportunidade, nós conviventes numa metrópole como São Paulo, por exemplo, de expressar personalidade, esse direito de ser? Então, essas questões foram estudadas, né, no doutorado, mas no mestrado foi a busca, não é, aí, de um conceito, né, da discriminação como crime, como deveria ser tipificado, uma crítica à legislação anterior, que era chamada Lei Afonso Arinos, né, que descrevia como mera contravenção penal, né, os atos discriminatórios, aí provar que realmente a discriminação racial vai ofender o mínimo ético, a integridade física e psíquica de pessoas, sobretudo a discriminação no mercado de trabalho. Essa sua relação com o Dalmo Dallari, como é que ela foi? Começou desde já do primeiro ano do curso, né? Naquela época, o nosso curso era anual, não era semestral. Então, já na disciplina Teoria do Estado, lecionada
ministrada pelo professor Dalmo Dallari. Já começamos a trocar ideias. Depois eu fui secretária do Departamento de Direito de Estado, onde leciono hoje, e, né, ele titular, né, lá nesse departamento. Então, sempre tivemos oportunidade de acompanhar a sua luta pelos direitos humanos. No E o quanto caso, ele mesmo... a sua formação também no mestrado e doutorado ainda continuava como funcionária da USP. Não, aí eu já estava na advocacia pública, eu fui advogada da Implase e da Companhia do Metrô. Certo, nesse período, e levou mestrado e doutorado Exatamente, eu já exercendo estava essas na funções. advocacia pública nessa época. A entrada na docência, enquanto docente na Faculdade de Direito, como se Olha, deu? eu fui aquele professor docente voluntário que se dizia, né, que a gente fazia um estágio, às vezes longo, né, atuando, auxiliando algum professor, né, hoje o monitor é o pós, né, graduando, mas muitas vezes antes a gente já tinha o título e ainda ficava alguns anos nessa posição até prestar o concurso, ou contrato, ou concurso. E eu fui indicada pelo professor Dalmo Dallari, outros titulares, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o professor José Cretela Júnior e outros professores do departamento aprovaram, né? E aí eu comecei. A primeira vez que eu falei para alunos, né, da universidade foi uma aula do saudoso professor Fued Miguel Temer, que me convidou para falar na aula dele. Eu fui muito temerosa, mas falei lá numa classe, né, era do curso matutino. Eu conhecia mais o curso noturno como aluna, né? Foi a primeira oportunidade. E a reação dos alunos, como foi? Porque aí, nesse caso, se tratava da primeira professora negra da Faculdade de Direito? Ah, isso com certeza. A gente sempre até brinca, porque é impressionante essa situação numa república que tem a maioria da população afrodescendente. O primeiro professor negro da Faculdade de Direito foi o Rubino de Oliveira, no século XIX. Depois, no século XX, temos um gênio, o professor Antônio Cesarino Júnior, o estruturador do direito do trabalho no Brasil, uma genialidade. E o terceiro seria eu. Mas é verdade que estamos no Brasil. Então, você nota que as pessoas têm uma ascendência negra, mas não se declaram como tal, aí a gente respeita. Então, a rigor, eu sou a única professora negra lá. E, enquanto docente, também continuou dentro da gestão pública, né? Continuei. É interessante que a sua situação enquanto docente, enquanto acadêmica e gestora pública, elas se complementam ou elas são paralelas? Não, eu tive uma experiência também interessante na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu participei da Comissão de Direitos Humanos, da Comissão do Negro e Assuntos Discriminatórios, depois eu fui conselheira, depois fui diretora adjunta numa das gestões, mas quando eu fui conselheira, a gestão era do doutor Rubens Aprobato Machado, e ele me indicou para coordenar a Comissão de Defesa do Consumidor. E foi, né, um ano muito ativo aquele, o Código de Defesa do Consumidor era recente, e os brasileiros se conhecendo ainda enquanto consumidores e os seus direitos. Você sabe que dessa nossa legislação tão extensa, os direitos do consumidor, acho que é o único que o cidadão brasileiro conhece, pelo menos um pouco, e discute, porque as relações de consumo são muito importantes na nossa vida. E, felizmente, em São Paulo, temos essa Fundação Procon, que, no conceito dos paulistas, é a instituição pública mais importante depois do Corpo de Bombeiro. Todo ano faz-se a verificação, a Fundação Procon fica em segundo lugar na credibilidade dos paulistas. Então, ter a oportunidade de trabalhar nessa instituição, para mim, também foi importante, né? Foi uma indicação dos tempos do doutor Geraldo Alckmin, né? Na outra gestão em que ele foi governador, e era vice-governador o Cláudio Lembro. Com o professor Cláudio Lembro, eu já tinha trabalhado na prefeitura, né? No Instituto de Previdência Municipal, então já nos conhecíamos. O doutor Geraldo ainda não. Então, aí fui trabalhar na Fundação Procon, e o trabalho é técnico. Os seus funcionários são todos concursados,
e dedicados à população, tanto que fez da instituição aí tão importante, né, na credibilidade dos cidadãos. Se pauta sempre esse direito do consumidor pelo reconhecimento dos direitos dos consumidores como direito humano fundamental. No caso, você foi diretora da Fundação Procon, praticamente assim, dentro dessa reelaboração Quase 2 dela. anos. E que ano que foi? Foi de 2005, né? É quando 2005 ela começa até 2006. a adquirir as características que vão chegar até hoje, né? Não, ela já era muito importante e famosa na época, né? Ela teve lá diretores e alguns que integraram mesmo o grupo que escreveu, né, a nossa legislação, o Código de Defesa do Consumidor. Considerando essa sua experiência no PROCON, que vai mexer com a questão dos direitos do consumidor, né, e a questão dos direitos humanos, que mexe com a questão humana propriamente, de direitos, direito à vida, direito a uma série de outras questões, como é que fica essa passagem hoje do cidadão e do consumidor estarem tão próximos, né? E muitas vezes a gente tem a sensação de que o indivíduo ele se torna cidadão depois que ele se tornou consumidor. Consumidor, não é? Bom, também temos que atentar para a característica do capitalismo da atualidade financeiro, né? Então, me lembro que na Fundação Procon tínhamos lá uma câmara técnica, né, aí de direito financeiro, com a presença da participação da FEBRABAN e de instituições aí, financeiras e os bancos propriamente ditos, onde discutíamos muito a questão do crédito e tal, né? Então, essas são relações de consumo, né, que estão muito na vida de todos os cidadãos de todas as classes sociais. Todos negociam ou estão nos bancos, ou com os bancos, junto aos bancos, e o banco é o poder e o cidadão é ali o vulnerável, né, o que precisa do crédito, do financiamento, etc. Então, é um momento em que todos devem se voltar para a informação, né, para o amparo desse vulnerável nessa relação financeira que depende da sobrevivência, muitas vezes. Outra experiência também foi que, professora, você foi secretária de Justiça e Defesa da Cidadania do governo aqui do Estado de São Paulo. É uma responsabilidade muito grande, porque é Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Então, como secretário, né, de Estado, segue-se uma política, né, aí formulada pelo governador. Na minha época, era o Dr. Cláudio Lembo, numa transição, porque o Geraldo Alckmin, o Dr. Geraldo foi para ser presidente, candidato a presidente, e o vice-governador assumiu. Então, e a sua política era a Secretaria de Justiça aberta, recebendo todos os movimentos sociais, ouvindo, com um telefone ao lado em que diretamente eu falava com o governador e com outros secretários para ir passando informações e situações no sentido de buscar atender imediatamente os petitórios que chegavam. Não é tarefa fácil. Não tem horário para começar, não tem horário para terminar, aquilo é uma loucura. E como se davam esses atendimentos? Mas antes de responder isso, nós vamos para mais um intervalo. O Trajetória volta em instantes.